A palavra de hoje é uma continuação de ontem, para que lembramos do compromisso com Deus na expressão obediente da cruz de Cristo. E na ceia do Senhor, a necessária comunhão com Deus e essa preciosa comunhão entre os irmãos que observam a ceia do Senhor e o efeito que Deus aceita: esperar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Examinaremos o que a Bíblia ensina e alguns versos, algumas passagens sobre a ceia do Senhor, para aprender como devemos participar dela nesses dias de esperança, fé e amor. Na primeira ceia ministrada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele deixou para nós um exemplo simples. Nos 4 evangelhos são registrados a primeira ceia do Senhor. Depois o apóstolo Paulo também fez exortação, correção, admoestação e o conserto dos erros da ceia que eles praticavam, expressamente a igreja de Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo corrigia a igreja sobre a ceia, Paulo diz à igreja para que eles lembrassem. E no versículo 23, quem está sem a sua Bíblia pode acompanhar na transparência. E queremos agradecer você que está nos acompanhando na rede de comunicação, nossa gratidão sincera por você também. Você anda fazendo parte desta comunhão da Igreja do Senhor. Que Deus te abençoe no alimento. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Disse o apóstolo Paulo, repetindo o que ele tinha recebido do Senhor. Nós sabemos que Paulo não viu Jesus pessoalmente, mas o Senhor falou para ele pessoalmente de como proceder na parte espiritual. Devemos aprender com Jesus e os apóstolos que celebraram a ceia do Senhor, considerando alguns relatos que vamos ver. Jesus disse em Lucas 22 e 19, quando ele ministrava o pão, ele diz: fazei isto em memória de mim. Amém, irmãos? Amém. Jesus diz: tomai a ceia em memória de mim. Nós não podemos ter memória de mais nada a não ser do nosso Salvador. Pois na ceia do Senhor é a nossa oportunidade de relembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz, pelo qual Ele nos oferece a esperança da vida eterna. Não assistimos à crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, ocorrida praticamente há 2000 anos atrás, mas o efeito da sua crucificação é real em nós. Amém. Amém? E deve ser. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, ele diz que porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós vemos 2 fatores importantes nessa leitura: lembrar do Senhor sempre, fazer isto em memória de mim, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois Paulo diz: anuncie a morte do Senhor até que Ele volte. Você, meu irmão, tem uma responsabilidade: anunciar Jesus. Amém. Anunciar que Ele morreu por causa dos nossos pecados. A ceia do Senhor
não é um cerimonial religioso, ou uma reunião social festiva, como estava ocorrendo na igreja de Corinto. Devemos lembrar que a ceia é derivada da Páscoa, lembra? A Páscoa dos judeus. Porque a Páscoa, o nome é passagem, a passagem da terrível noite da morte dos primogênitos no Egito e o livramento dos judeus da morte pelo Cordeiro Pascal, sacrificado. E assim atravessaram o Mar Vermelho e foram livrados da escravidão. Como disse João Batista, o que preparou o caminho do nosso Senhor, em João 1:29, quando no dia seguinte João viu Jesus. Encontraram, e Jesus vinha para João, de encontro para João, e João disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa sensatez de João ecoa nos nossos corações até hoje. Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, sem acepção de pessoas. Amém. João universaliza a morte de Jesus, o Cordeiro do mundo. Na ceia, temos o privilégio de ter o primogênito Cordeiro Pascal sacrificado, embora nós não somos merecedores. Seu sangue foi derramado para nos salvar. Então, como os remidos poderão esquecer do que ele fez? Como você, meu irmão, minha irmã, salvo pelo sangue de Jesus, pode esquecer o que ele fez por você? Tamanha tanta ingratidão, o esquecimento. Esquecer de Jesus é pecado. Nós não devemos esquecer. E como nós não podemos esquecer, a ceia é exatamente para lembrar e esperar. Assim como a Páscoa era para não esquecer a libertação de um povo da escravidão, a ceia é para não esquecer que Jesus nos resgatou de uma vida que não tinha sentido nenhum mais. A vida do crente tem que ter sentido, tem que ter objetivo, tem que ser uma vida de esperança, vívida, cheia de alegria, de refrigério, de contentamento na graça de Deus. Amém. E deve fazer efeito nas nossas vidas. Quando tomamos a ceia, no momento, é uma confissão de compromisso público de vida entre os irmãos, assumindo a responsabilidade pessoal pela tomada do corpo de Cristo e a responsabilidade conjunta do sangue derramado na cruz. Esse momento, meus irmãos, é um momento especial de uma reunião única. Cada uma é única, na qual nós, os salvos, crentes, anunciamos sobre a morte do Salvador, o sofredor, o seu corpo crucificado, o seu sangue derramado. E este foi o alto preço que ele pagou pelo nosso resgate, a nossa passagem para a vida eterna. Precisamos manter este tema central do Evangelho vivo nas nossas vidas. Por favor, meu irmão, não vamos desanimar. E quando nós desanimamos, nós esquecemos do que Jesus fez por nós. O tanto que Deus tem nos amado e nos ajudado. Amém. Ainda em 1 Coríntios, agora só que no capítulo 2, versículo 1 e 2, veja que nós podemos observar, Paulo conta à igreja que quando foi ter com eles, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, questões de intelecto e sabedoria pessoal da ciência. Mas ele fecha no versículo 2 dizendo: porque nada
me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Qual é o tema do apóstolo Paulo? Jesus Cristo ou crucificado? O que Paulo pregava? Jesus Cristo ou crucificado. Mais nada me interessa nessa vida, dizia Paulo. Paulo despreza qualquer outro tipo de entretenimento ou desvio que pudesse levar a esquecer da crucificação de Cristo. A crucificação de Cristo é diária nas nossas vidas. Amém. Como a Páscoa teve a sua simbologia para a lembrança empregada aos judeus, e cabe aqui lembrar que a Páscoa foi e é exclusiva aos judeus, não aos cristãos. Os propensos e atuais, e já podemos dizer centenários, cristãos inclinados, propensos, teimaram comemorar uma Páscoa deformada por uma composição pagã comercial, como sabemos, apropriaram do nome Páscoa, sem considerar o seu significado, incluíram símbolos estranhos, bizarros para qualquer religião séria, baseada nas Escrituras. E o chamado mundo cristão está aceitando passivamente. O que está acontecendo com igrejas que ainda entendem que a Páscoa, ainda que fosse a Páscoa dos judeus, mas não é a Páscoa dos judeus, na verdade, uma profanação do que foi para os judeus. Tão danoso é que as gerações tomaram essa festa como um folclore, para aculturamento religioso falso, pagão, preparados para a apostasia e para um culto ecumênico. Fins dos tempos. Um dos sinais dos fins dos tempos é esta miscigenação, cultura religiosa que afasta de Deus. Enquanto a verdadeira Páscoa continha elementos com simbologia para guardar como lembrança do resgate divino por um povo que mais de 400 anos foi escravizado. Não é para tomar uma festa dessa para fazer uma simbologia qualquer. Nesses dias fazem comércio e festa com símbolos pagãos, comerciais, por exemplo, o absurdo do coelho da fertilidade, que é um símbolo de culto pagão, e até com chocolates, sem sentido algum. Momento mundano em que os envolvidos se banqueteiam, comendo e bebendo de tudo que tem nos mercados, além da glutonaria, falam de tudo e de todos, sem consagração alguma, sem lembrar de Cristo. Porque nós vemos Paulo dizer, qual é a nossa lembrança? Pois a maioria dos que praticam estas festas, nada sabem, e muitos nem foram ensinados, porque já não existe quase mais quem os ensina. Esses não acreditam em Satanás, por exemplo, e nem na sua eficácia. Acreditam na Páscoa, não acreditam no inferno e nem em Satanás. E esquecem de Cristo, menosprezam o Salvador. Porque esse maldoso articulador dos homens, ele próprio se faz acreditar inexistente entre os homens. Uma maioria absoluta da população mundial não acredita na existência do inferno e do diabo. Esse maldoso articulador dos homens tem conseguido esses êxitos entre os pecadores para atuar vivo entre aqueles que desobedecem o caminho da verdade.
Na verdade, Satanás articula sem ser reconhecido. E Jesus morreu na cruz e não é aceito. A Páscoa dos judeus não era complicada, mas em Êxodo capítulo 12, versículo 8 e 9, vamos ver, até para ler, para você comparar com o que você anda vendo. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, isso é sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os pés e com a fressura. Toda a gordura, todo o corpo do animal. Esta era a Páscoa que os judeus faziam. Para a ceia, no nosso caso, Jesus deu aos seus discípulos o pão sem fermento para representar seu corpo, e o fruto da videira, o suco de uva e alguns até o vinho, não importa discutir isso agora, para representar o sangue que estava para ser derramado na cruz. Também simples, mas objetivo, todo cheio de significados de vida. Ele não deixou dúvidas sobre a relação desse sacrifício com a nossa salvação. Mateus 26 e 28 disse Jesus: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A ceia é entendida como um ato de comunhão com o Senhor e os irmãos. Voltando rapidamente a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17, vemos o que Paulo escreveu. Porventura o cálice da bênção que abençoamos na comunhão do sangue de Cristo, isto é, entre os irmãos. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, isso entre os irmãos. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Cristo que salvou a minha vida é o Cristo que salvou a vida dos irmãos. Amém. Se temos o mesmo Salvador, vivemos em amor e união. E podemos partir um pão para todos nós, porque na verdade todos somos um. Amém? Então, quem lhe dá o direito de tomar a ceia do Senhor? Porque a ceia do Senhor é um ato espiritual partilhado pelo Senhor com aqueles que estão na fraternidade com Ele, na comunhão com Ele e com os irmãos da igreja. Jesus não ofereceu pão e o suco ou vinho para outros, deu para os seus discípulos. Novamente em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 e 29, mais 3 versículos, veja a orientação de Paulo. Portanto, qualquer que comer o pão, acharam? Os que estão procurando, 1 Coríntios, capítulo 11, interessante que é a última parte da pregação do nosso sermão de hoje. Paulo diz agora: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, nós vamos falar sobre essa palavra, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A palavra indigno, ou indignamente, como nós vemos, que é um advérbio, isso é importante, é frequentemente mal entendido. Ela não descreve a dignidade de uma pessoa, preste atenção. A dignidade de uma pessoa é um adjetivo, é qualidade dela. Porque nenhum de nós somos verdadeiros dignos para poder participar do Senhor. Como adjetivo nosso, todos nós somos indignos. Entendeu? Então Paulo escreve que esta palavra descreve o modo de participar. O modo é o chamado em português de advérbio.
Então, que modo você está para tomar a ceia hoje? Não o que você é diante de Deus. Que modo você está aqui hoje? Uma coisa Paulo escreve: você não pode estar indigno aqui hoje. Indignamente. Entendeu? Então todos nós vamos entender a seriedade deste momento. Nós não podemos fazer de feitos ignorantes com o sacrifício de Cristo, não atuando no Espírito do Senhor como um corpo de Cristo. Acabamos de ver Paulo dizer, na sua igreja, pode ser sim um participante despreparado, indecoroso durante a ceia. Por essa razão, devemos ser muito cuidadosos cada vez que participamos da ceia do Senhor, para não estar no estado de indignidade. E é imperativo que esqueçamos as preocupações com os irmãos participantes. Então Paulo diz: eu não tenho que me preocupar com o irmão que está do meu lado, se ele é uma pessoa digna ou não. Eu que tenho que ver se eu estou me comportando dignamente entre os irmãos, para poder reunir com os irmãos, para ser um corpo só. Isto é, com a condição suposta de cada um de nós. Devemos examinar por si só como estado de, entre aspas, dignamente. E prestemos atenção exclusivamente na morte de Cristo crucificado para cada um de nós. Pois se tratamos a ceia do Senhor como um tribunal, por exemplo, de ver a condição de cada um, ou se tornamos levianamente e deixamos de meditar no seu significado, condenamos-nos diante de Deus. O que Paulo escreveu foi isso. Cada um examine-se a si mesmo, foi o que ele escreveu. E examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. Cada um de nós examine-se a si mesmo, para que nós estejamos dignos diante de Deus pelo sangue de Cristo na cruz, para que possamos fazer parte da comunhão. Não podemos esquecer do sofrimento da cruz do Calvário, momento final da redenção, que Jesus deu a sua vida para salvar cada um de nós. Amém. Sendo todos nós indignos, mas agora com comportamento digno. E é isso que Paulo escreveu. Para terminarmos, em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, Paulo faz uma explanação complementar sobre o que estamos dizendo. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós éramos assim, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O versículo 23 me mostra indigno. Esse é o adjetivo. Quem era o Márcio? Uma pessoa indigna, destituído da glória de Deus. Agora, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, eu posso estar entre os irmãos dignamente. Porque quem me faz digno neste momento é o meu Salvador. Quem te faz digno neste momento é o nosso Salvador. Um só corpo, um só Espírito, a Igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Toda honra e glória a Ele. Que possamos participar sempre de todos os momentos, pela graça de Deus, esse maravilhoso memorial de podermos lembrar e reafirmar pacto de que nós esperamos Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.